Olá, Igreja Congregacional de Genópolis, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Aqui é o pastor Rogério falando com vocês. E se você não se esqueceu, né, nós estamos aí estudando esse módulo sobre dedicados à oração e vamos dar continuidade aí nas nossas aulas. Na aula anterior, nós finalizamos ali o estudo, a observação de 3 princípios ali extraídos daquela oração que Jesus ensinou em Lucas, no capítulo 11, os versos de 1 a 4. Entretanto, a partir do verso 5 até o verso 8 do mesmo capítulo, ele encerra aquela oração padrão no verso 4, mas aí então ele faz um complemento do seu ensino sobre a oração nesses versos e nós vamos passar a apreciá-los então a partir de agora, não é? E aí eu vou deixar você aí com esse PowerPoint que dá uma resumida um pouco naquilo que nós temos falado, não é? Sobre os textos que nós vamos abordar. E eu quero que você aqui, né, volte comigo. E essa é uma parábola, na verdade, que Jesus está falando. Ele está contando uma parábola, uma história de um acontecimento muito corriqueiro, muito comum ali para todos os seus ouvintes. E através do ensino dessa parábola, então ele complementa aí o seu ensino sobre oração. E essa é a parábola do amigo importuno, não é? Então volta lá comigo e vamos ver o que essa parábola aí nos ensina. Quais são os princípios que ela nos ensina? Em primeiro lugar, ela fala sobre persistência, não é? Essa importunação, ela aponta para o fato de que precisamos nos aproximar de Deus resolutos daquilo que nós queremos. Assim como aquele amigo, não é, que recebeu um outro amigo tarde da noite, provavelmente ele viajou durante a noite para evitar aí o calor do sol, e chegando lá, né, esse seu amigo estava desprovido dos mantimentos para oferecer aí uma boa alimentação, uma boa hospedagem ao seu visitante. Lembre-se que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instant Messenger, não tinha telefone celular, não tinha nenhum meio desses de comunicação que nós usamos hoje para avisar: olha, daqui a pouco eu estou chegando aí na sua casa, ou então será que eu posso ir? Não tinha isso. As pessoas se deslocavam e iam, e de repente você era surpreendido com uma situação dessa. E esse amigo então pede ao seu vizinho, não é, ali que dê a ele uns 3 pães, que era o suficiente então para alimentar o seu visitante. E esse amigo: pô, já estou de porta fechada, já é tarde, meus filhos estão dormindo e tal, eu não vou poder levantar. E Jesus diz: olha, se ele não se levantar porque é amigo, ele o fará por causa da importunação, né? E isso nos traz esse ensino sobre oração, não é? O ensino de que nós precisamos, não é? Assim como aquele amigo aborda o seu amigo vizinho, resoluto daquilo que ele precisa, não é? Sem desistir, persistindo na sua necessidade, mesmo quando diante de dificuldades e negativas. Jesus está nos ensinando que na nossa vida de oração nós precisamos nos aproximar de Deus desta forma, resolutos daquilo que nós precisamos e sem desistir diante das dificuldades que nós podemos encontrar no caminho. Os americanos gostam muito de estatísticas, de números e tal, e eles fizeram lá uma pesquisa, não me lembro que ano que foi isso, mas que a maioria dos crentes perseverava em um pedido de oração apenas por 15 dias e depois eles desistiram. Então, para você ver o quanto que esse
esse princípio ele é extremamente importante para nós. Vamos continuar aqui, não é? No segundo ensino sobre oração que essa parábola nos traz, não é? Ela fala aí também da questão de resultado e resposta. A persistência, ela tinha, não é, como objetivo a obtenção daquilo que era preciso. Dessa forma, o ensino é de que a oração que nós fazemos, ela deve almejar, ela deve buscar em Deus as respostas e os resultados, não é? E é importante você entender isso, não é? Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, não é? Aquele que ora, aquele que pede, ele deve pedir com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida não recebe. Percebe? Então, aqui a gente tem um pouco da união da persistência com a busca de resultados. Não é? Isso significa que você crê em Deus o suficiente para ver os resultados da sua oração se concretizando. Não é? Você crê na busca por respostas e por resultados. Não é? Vale aqui destacar uma coisa que eu julgo ser extremamente importante, não é? Para não dar à oração um aspecto triunfalista, como nós temos visto ultimamente por aí, ok? Você precisa entender de uma maneira muito clara comigo que não também é resposta de Deus. Compreenderam isso? Uma resposta tão clara, tão nítida quanto um sim. Não é? Muitas vezes a resposta da tua oração vai ser um não. O apóstolo Paulo, ele pediu várias vezes a Deus que tirasse, não é, aquele espinho da carne que ele tinha, que ele considerava aquilo como um mensageiro de Satanás para o esbofetear. E ele pediu várias vezes. E a resposta de Deus foi um sonoro não. Ah, pastor, mas Deus nunca disse não para ele. Deus disse assim para ele: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que significa isso, bobão, bobona? O que significa? Significa não, meu filho, eu não vou tirar o seu espinho da carne, não vou. A minha graça é suficiente para você aguentar ele aí. Não é? E é através dessa tua fraqueza que você vai ser fortalecido. Percebe aí que às vezes a resposta de Deus, ela é contrária à nossa expectativa, mas é uma resposta. E você, quando ora, você deve orar buscando respostas de Deus, ainda que seja um sonoro, claro, inequívoco não. Capiche? Não é? Então, esse é um outro ensino que nos traz essa parábola, né? Esse é um princípio que ele surge, que ele brota aí no meio dessa história, né? E obviamente ali a resposta no final acabou sendo uma resposta positiva, né? Mas vamos continuar aqui para o terceiro princípio aqui que nós podemos tirar, não é? Só que agora eu vou usar um pouquinho o texto da primeira carta de João, no capítulo 5, o verso 14, porque ele de certa maneira complementa o princípio anterior, porque ele diz que tudo quanto nós pedimos ao Pai, segundo a vontade dele, ele nos concede. Então, aqui tem outra coisa extremamente importante que você precisa entender, não é? No que diz respeito às respostas positivas, no que diz respeito, não é, a você
conseguir de Deus o resultado pretendido, isso está extremamente ligado, extremamente dependente dessa questão, que é a vontade de Deus, que segundo a Bíblia, ela é boa, perfeita e agradável. E essa vontade desse Deus que é soberano, que é o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última, significa que ele é o princípio e o fim, significa que ele é o Senhor da história. Quando a gente lê o Salmo 139, que diz que quando nós éramos ainda uma substância sem forma no ventre materno, todos os nossos dias estavam escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Isso mostra esse Deus que é autor da história, que é soberano sobre ela, não é? Então, ele tem uma vontade, ele tem um plano, e no que diz respeito à oração, a Bíblia é clara ao dizer que tudo quanto eu pedir, segundo a vontade dele, ele me concede. Então o grande desafio aqui de você orar e obter a resposta e o resultado pretendido, especificamente o resultado pretendido, tem a ver com a sua capacidade de orar de acordo com a vontade de Deus para aquela questão em particular pela qual você está orando, não é? Pastor, qual é a vontade de Deus? Pastor, como eu descubro a vontade de Deus? Essas são perguntas que não são perguntas objetivas pura e simplesmente. Elas são perguntas que demandam, né, algo que eu chamo de relacionamento. Relacionamento, é isso mesmo. Né? Para que você saiba a vontade de alguém, você precisa conhecer essa pessoa o suficiente. Não é? Eu era casado já há uns 6, 7 anos, mais ou menos, quando eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer uma viagem com o pastor Vanderly e a esposa dele, a Alina. E eles já eram casados há várias décadas naquela ocasião. E nós fizemos uma viagem longa. Viajamos de Porto Seguro para o Rio de Janeiro, né? Então, viagem longa, muitas horas de estrada. E eu me lembro que nós paramos num posto e era apenas uma parada rápida para ir no banheiro e tomar uma água, um suco, alguma coisa. Não era aquela parada para a gente, enfim, almoçar e coisas do tipo. Não é uma parada rápida para dar aquela esticada, aquela relaxada. E eu e o Vanderly fomos ali direto para o balcão ali daquele restaurante, dentro do posto de gasolina, e a Alina foi para o banheiro. E aí eu pedi um suco, ele pediu um outro, e aí eu disse assim para ele: então, você não quer já pedir aí alguma coisa para a Alina? Porque aí adianta e a gente, né, o cara já vai fazendo, quando ela chegar está pronto e a gente já prossegue. Ele falou assim: não, ela não vai querer tomar nada não, ela vai querer tomar só um pouquinho do meu, não é? E aí eu fiquei ali curioso e tal. Quando a Alina chegou, eu falei: Alina, pede o seu, né, o que você vai querer aqui para a gente fazer o pedido, para a gente poder ir logo. Aí sabe qual foi a resposta dela? É isso mesmo. Não, eu não vou querer tomar nada não, só vou querer tomar um pouquinho do Vanderly. Ela nem sabia o que ele pediu, não é? Mas ele sabia o que ela faria, exatamente isso, por causa de anos de convivência. Nós precisamos, não é, de ter bastante intimidade, bastante profundidade no relacionamento com Deus, para descobrir a vontade dele. Precisamos conhecer bastante a palavra de Deus, precisamos caminhar bastante com Deus, aprofundar o nosso relacionamento com ele, aprender a ouvir a voz dele, e o conjunto de todas essas coisas que estão aí envolvidas dentro dessa questão do relacionamento é que vão nos levar a entender qual é a vontade de Deus. Muito disso está expresso nas Escrituras, não é? As Escrituras são ali a nossa regra de fé e prática também. Não é? Sem esse conhecimento das Escrituras não dá, mas também sem uma vida de intimidade, de busca de Deus, de oração, a gente também não consegue compreender muitas coisas nesse sentido, não é? E é por isso que
no que diz respeito à oração, para orar, né, você precisa de persistência, não é? Você precisa daquela oração que busca respostas, mas deve ser uma oração alinhada com a vontade de Deus, porque aí é garantia de que Deus então vai te responder, ok? E eu queria aqui que você desse uma olhadazinha nesse PowerPoint, e eu queria que você agora, não é, aproveitasse aí, não é, para fazer essa pergunta, ou a você mesmo, ou a quem estiver assistindo essa aula contigo, não é? Como orar segundo a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Né? Aperta o botão aí, liga o teu cérebro, não é? Liga o teu cérebro um pouquinho, raciocina sobre essa questão, conversa com a pessoa que está aí do seu lado sobre essas duas questões, não é? Aproveita, dá uma pausazinha aí no seu vídeo e a gente retorna, ok? Daqui 5 minutos. E tá aí a questão que é para você não esquecer. 5 minutos só, gente. Vamos lá, galera, o seu tempo acabou. Acabou. Paciência, né? Tudo na vida voa, passa rápido, né? E aí, agora, queridos, eu quero que a gente pense o seguinte, né? Vamos lá para o PowerPoint. Quais são as lições e aplicações que podemos fazer desse ensino que acabamos de ouvir, né? Essa pergunta é que vai orientar aí o finalzinho aí da nossa aula. Quais são as lições e aplicações que podemos fazer deste ensino que nós acabamos de ouvir, né? Vamos aí juntar a última peça do quebra-cabeça para a gente poder aplicar isso em nossas vidas. E eu gostaria que você agora comigo, você pensasse na primeira aplicação, né? Primeira aplicação. A persistência em orar se apoia em duas percepções. Primeiro, Deus é a fonte de tudo que precisamos. E segundo, Ele está disposto em responder. Né? Ele não nos ignora, mesmo que a resposta seja não. Então por que você vai orar com persistência? Porque esse Deus a quem você se dirige em oração, Ele é, em primeiro lugar, a fonte de tudo o que você precisa. Em segundo lugar, Ele está disposto em te responder. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não resiste. Tem um outro texto da palavra que diz assim, olha, vocês que são pais, não é? Qual é o filho que pedir para você um pão, você vai dar para ele uma pedra? Ou se o filho te pede um peixe, você dá para ele uma cobra? Aí fala, vocês que são ruins, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celeste. Perceba que Ele é a fonte de tudo que precisamos, mas também Ele está pronto, disposto, desejoso em nos responder de acordo com a vontade dele, que sempre é boa, perfeita e agradável. Então entenda isso, não é? Aproxime-se de Deus com essa convicção, né? Uma outra aplicação que eu quero fazer aqui com você é essa. Quando buscamos a Deus, não é? Em Deus as respostas e resultados, nós precisamos fazer isso com a convicção, não é? De que Ele é poderoso para fazer, como diz a Bíblia, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu penso ou imagino, e também que Ele ama suprir as nossas necessidades. Ele é Pai. Não é? Eu que sou um pai cheio de defeitos, de imperfeições, de falhas. Quando minha filha Sofia precisa de algo,
gente, eu proporciono para ela o que ela precisa, não é? Eu não tenho dificuldade de fazer isso, não é? Porque eu a amo, eu quero o bem dela, eu quero que ela se dê bem, eu quero, enfim, que ela, entendeu, seja abençoada. Então, quando você está buscando de Deus a resposta, entenda que Ele é poderoso e entenda que Ele ama você, não é? Até mesmo quando Ele diz um não, um sonoro não, é porque Ele te ama, não é? Não quer que você se dê mal, não é? Você precisa, não é, tomar isso para a sua vida, não é? Tem gente que às vezes tem receios, tem dificuldades de se aproximar de Deus, mas Ele é poderoso para fazer muito mais do que você imagina, e Ele é um bom pai que ama cuidar dos seus filhos, né? Vamos lá para outra aplicação aqui, né? Deus não deseja apenas que eu e você tenhamos uma vida de oração, né? Isso é muito bom, mas que nós tenhamos uma vida de oração respondida, nós temos uma vida que esteja cada vez mais sincronizada, não é, com Ele, seja uma vida em que estejamos cada vez mais ligados a Ele, que estejamos cada vez mais próximos dEle, íntimos dEle, ao ponto dEle nos chamar de amigos e nos revelar aquilo que Ele está para fazer. É nesse relacionamento de amizade, de profundidade com Deus, que nós vamos descobrir os tesouros, vamos entender a vontade dEle, vamos perceber o que Ele está fazendo na história. Então aqui não tem espaço para religiosidade, para superficialidade, para consumo de produto gospel. Aqui é relacionamento de amizade, relacionamento de proximidade com Deus. Entenderam isso? Né? E eu quero agora, a gente já está caminhando para o final, e eu quero deixar aqui com vocês uma pergunta: como podemos melhorar a nossa vida de oração? Eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Como você pode melhorar a tua vida de oração? Como você pode aprofundar essa vida de oração? Aplicando esses princípios da persistência, da perseverança, esse princípio de orar buscando respostas e resultados de Deus, e esse princípio de orar alinhado com a vontade de Deus. Como é que você pode melhorar a tua vida de oração? Essa é a pergunta que eu deixo para você refletir, e se você tiver desejo, pode compartilhar lá no grupo de WhatsApp. Tem muita gente que às vezes não se sente muita vontade de fazer isso, mas essa é uma forma da gente averiguar, o quanto vocês estão aprendendo e o quanto essa mensagem tem chegado ao teu coração. Tudo bem? Eu te vejo na semana que vem, na nossa próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus.